Olá, crianças, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre as peças teatrais, no capítulo Luz, Câmera e os textos em ação. Podemos fazer a leitura de uma peça teatral, de um texto teatral, né? Do Calixto. E nós observamos bem que no início do texto tem lá as características dos personagens, a caracterização do cenário, da cena. Durante toda a peça, durante todo o texto, tem lá a fala e a forma como aquele personagem deve se portar, ou a forma como ele deve falar, como ele deve reagir, assustado, triste, preocupado, sem entender, né? Então agora vamos fazer a interpretação deste texto na sessão para entender o texto. Número 1. Antes de iniciar a história, o texto faz descrições importantes. Quais são essas descrições importantes que o texto faz? Ele faz referência a personagens e à cena, ao cenário, não é isso? Então, vamos escrever juntos aqui. Número 1. As descrições fazem referência às... O S ficou tortinho aqui, mas é um S. As personagens e ao cenário. Ok? Número 2. Em que cenário a história se passa? Ela se passa à beira de um rio, à frente de um rio. Lembra que até no início falou que não necessariamente precisava ter aquele cenário do rio, que a forma como os personagens iam se portar, alguns objetos que eles iriam carregar, já iria definir e demonstrar que se tratava de uma cena à beira do rio. Então, vamos lá? A resposta número 2. A história se passa em um cenário à beira de um rio. Ok? Vamos à questão número 3. Quem são os personagens da história? Então, nós temos o Calixto, nós temos o homem, o Anemias, que é o filho, e podemos dizer que tem a mulher também, que se você preferir, você também pode colocar ela no final cozinhando, mas ela não participa do diálogo. Mas se você colocar que a mulher também é uma das personagens, também não está errada esta sua interpretação, ok? Mas os personagens que aparecem é o homem, o Anemias e o Calixto, ok? Então vamos lá, eu vou virar aqui para responder o exercício 3. Vamos responder aqui o exercício 3. Calixto que é um pescador, nós podemos colocar a característica aqui.
Anemias, que é o filho. Anemias. Por a vírgula aqui, tá? O filho. É o filho do Calisto, né? E um homem estrangeiro. Ok? Então, esses foram os personagens da nossa história. E a questão número 4. Vamos analisar como a história descreve Calisto e o homem? Então, olha lá. Os dois personagens principais parecem ser muito diferentes. Ligue as imagens dos personagens às características de cada um deles. Então, olha lá, vamos ver aqui. Calisto, ele é um homem do campo? Sim, ele é um homem do campo. Até fala sobre a questão da humildade dele. Ele é um homem simples. Então, nós vamos ligar aqui, ó. Calisto ao homem do campo. Calisto a um homem simples. Calisto, ele também é uma pessoa tranquila? Ele também é uma pessoa tranquila, calma, está ali pescando tranquilamente com o filho. O Calisto, ele está satisfeito com a vida que ele leva? Sim, ele está satisfeito. O Calisto é um empresário? Não, pelo contrário, quem que é o empresário? É o homem estrangeiro. Então, nós vamos ligar o homem estrangeiro ao empresário. Ele parece um homem rico? Sim, assim como ele se determinou lá no final. O homem, ele é estrangeiro? Sim, também. O homem, ele tem uma visão para grandes negócios? Ele tem essa visão, porque ele fica lá o tempo todo tentando convencer o Calisto a pescar mais e depois ele contratando pessoas, comprar uma rede, colocar o filho para trabalhar, para ter empregados. Então ele tem aquela visão para que se aumente e se expanda os negócios do Calisto. E ele é um homem ansioso, aquela pessoa que fica lá querendo que pesque logo, que aconteçam as coisas. Ele é um homem ansioso. Quem que é a pessoa tranquila ali na peça de teatro, mais calma, que deixa as coisas indo acontecer? É o Calisto. Então aqui nós vimos as características de cada personagem. Então vamos ao exercício número 5. Observe que o texto possui muitos diálogos e muitas indicações de como os personagens devem se movimentar e expressar. Inclusive, a professora chamou a atenção de vocês para observar estas partes do texto teatral que ficam ali entre parênteses, não é? Sobre isso, vamos responder. De que forma se indica o personagem que fala? Como que a gente sabe? Na frente está o nome da pessoa que vai falar. Não tem essa indicação ali? Então, tem letras maiúsculas também que está indicando lá, um nome escrito em letras maiúsculas, quando vai ter essa mudança de fala. Então, vamos anotar juntos aqui. No exercício 5, letra A. Pelo nome do personagem. Tem anterior o nome do personagem, né? Que está lá em letras maiúsculas, mostrando bem quando é a fala de um e a fala de outro. Maiúsculas. Opa, maiúsculas, aqui é o... Letra B.
De que forma se indicam os movimentos e as expressões dos personagens? Como que a gente sabe o movimento que o personagem tem que fazer? Está naquela parte que fica entre parênteses, indicando ali, neste momento, Calisto fala assustado, ou neste momento, Anemias olha preocupado. Não é dessa forma que estava escrito? Então, no exercício 5, letra B, nós vamos colocar estas respostas. Letra B. Está entre parênteses. E as letras, elas são menores, está com uma outra marcação. Elas estão, neste caso, em itálico, que nós falamos. Parece que ela é mais fina e um pouquinho inclinadinha. Nós chamamos de letra itálico. Quando ela está mais forte, um pouco mais gordinha, nós falamos que ela está em negrito. Mas neste caso que nós vimos aqui, que está entre parênteses, são as letras em itálico, tá bom? Por isso eu vou escrever aqui. Itálico, para vocês conhecerem também. E aqui no exercício 6, é algo que a professora passou como uma sugestão para vocês fazerem. Olha lá. Pinte no próprio texto, letra A, de azul, as indicações de movimentos e gestos dos personagens. Então, vai ficar bem fácil. O que vocês vão marcar com azul? Tudo aquilo que estará entre parênteses, em itálico, porque ali vai estar a indicação dos movimentos, os gestos, as expressões dos personagens. E de amarelo, as indicações de como os personagens devem se expressar. Então, só fazendo uma correção na fala da professora aqui. De azul, vocês vão marcar os movimentos e os gestos, ok? De amarelo, vocês vão marcar as expressões. Então, quando diz lá, o Calisto fez cara de preocupado, o Calisto fez cara de quem não está entendendo. Ali nós estamos falando de uma expressão do Calisto. Então, esta parte vai estar de amarelo, ok, pessoal? Então agora, por fim, vamos ver a explicação do nosso livro sobre o que é um texto de teatro. O texto de teatro, também chamado de texto dramático, é para ser representado. Por isso, apresenta a descrição do cenário e dos personagens, além das falas. Também há as indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar, principalmente nos diálogos. As indicações em texto teatral são chamadas de rúbricas, ok? Então, pessoal, nós vimos bem uma diferença entre o texto dramático ou o texto teatral para, por exemplo, um texto de narração de uma história de romance, uma narração de uma história. Na narração a gente não vê lá, agora a Branca de Neve se preocupa com a maçã. Não, já vai direto à cena, contando como que foi a hora que ela comeu, que ela mordeu. Não tem toda essa explicação. Talvez não. No texto do teatro, que alguém vai interpretar a história da Branca de Neve, vai ter um momento entre parênteses, explicando toda essa cena, como ela vai acontecer. Ok, pessoal? Então, por hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos em breve em mais uma aula de língua portuguesa. Cuidem-se! Tchau, tchau!